Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para a gente conhecer a sua história e também conhecer toda essa trajetória da empresa e principalmente sua situação econômica e financeira para saber como é que a empresa está no momento aqui. É uma empresa bastante conhecida no Brasil e é uma empresa que foi indicada aqui pelos nossos inscritos, que por sinal quero agradecer imensamente a participação de todos vocês aqui no canal. Nossa, isso aí me dá um orgulho danado, né, de estar podendo participar junto com vocês e ter vocês participando junto comigo aqui da construção do canal Silas Degraf. E naturalmente vocês vão mandando a sugestão, a gente vai colocando aqui na programação e vai na sequência analisando essas empresas e levando essas informações. E essa empresa aqui veio uma indicação de diversos inscritos aqui do nosso canal, da Bruna Rafaela. Oi, Bruna, muito obrigado pela sugestão da empresa. O Adilson também sugeriu essa empresa e o Everton Marcal também, que sugeriu essa empresa. Então, diversas pessoas sugerindo essa empresa. Então, para mim é um prazer enorme poder fazer a análise dessa empresa aí para vocês. Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui no canal Silas Degraf e manda a sua sugestão. E aproveita também, já se inscreva, dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco dessa empresa e naturalmente tem que falar de empreendedorismo, de garra, de vontade, de determinação, né? E aí, com tudo isso, a gente tem que falar estamos falando naturalmente da Cyrela Brasil Realty, né? É uma construtora, uma das construtoras mais renomadas aqui do Brasil e naturalmente que vamos contar a história que tem atrás da formação da Cyrela, que começa com uma personalidade chamada Eli Horn. O Eli Horn, ele veio de Alepo, lá na Síria, né? Já na década de 40, e aí eles passaram uma temporada, a família passou alguns anos, né, 10 anos para ser mais preciso, morando no Líbano. E aí do Líbano eles vieram para o Brasil para tentar a vida, assim como tanta gente que veio lá da Síria veio tentar a vida aqui no Brasil. E aí a família se instalou em São Paulo, em Osasco, né? E aí desde criancinha o Eli ele saía vendendo de porta em porta um produto chamado goma laca. Só para ter uma noção, até então, por ele ser o caçula da família, ele sempre ganhava a roupa dos irmãos mais velhos, né? Então ele nunca tinha uma roupa nova. E aí vendendo goma laca, daí começou a ganhar um dinheirinho, daí ele pôde comprar sua primeira roupa, um terninho azul muito lindinho lá, e aí foi o orgulho dele ter comprado a primeira roupa nova dele, né? E assim foi a trajetória dele. Já o irmão dele, o Joey Horn, ele montou uma imobiliária. E aí, na sequência, na adolescência, ali com 17, 18 anos, o Eli foi trabalhar com o irmão na imobiliária. E qual era a função do Eli? Era prospectar imóveis, imóveis para fazer a compra, para daí a imobiliária vender. Só que daí ele começou a fazer o seguinte, ele comprava e parcelava esses pagamentos a longo prazo e tentava já vender esses apartamentos e esses imóveis à vista. Então, com isso, a imobiliária começou a crescer, começou a ganhar bastante dinheiro, até que na sequência o Eli acabou se tornando sócio do irmão dele, do Joey, né? Então tudo isso começou lá no ano de 1962. E aí os dois vieram crescendo durante toda a década de 60 e 70, chegando no ano de 1978, o Eli queria partir também para a construção civil, até porque a gente vivia num período inflacionário, então ele queria ampliar a participação da imobiliária e agora com uma construtora. E aí o irmão dele resolveu não caminhar junto e resolveu sair da sociedade. Aí a sociedade ficou apenas com o Eli, que daí transformou essa sociedade, que é uma imobiliária que se chamava Cyrel, aí ele colocou um A e passou a ser chamada de Cyrela. Então, a partir de 1978, aí passou a ser chamada de Cyrela. No começo, Eli Horn começou a construir imóveis mais baratos, né, baixo custo ali, para facilitar até a venda. Daí, na sequência, começou a partir para imóveis comerciais. E aí, na sequência, já começou a partir também para a construção de shoppings, mais voltado para atender indústrias que pudessem revender dentro desses shoppings, né? Aí chamou a atenção de um grupo argentino, o grupo IRSA, que tinha como um dos investidores
o Jorge Soros, que aportou recursos, fez uma joint venture com a Cyrela e criaram a Brasil Health, né? E aí, na sequência, então, com a entrada desse recurso, eles começaram a partir para imóveis de alto padrão. Mas isso durou pouco. No ano de 2002, com a crise também na Argentina, aí o Grupo IRSA se retirou e o Eli Horn ficou sozinho na sociedade. Aí no ano de 2005, aí ele fez o IPO da Cyrela, e aí entrou um monte de dinheiro para os caixas da Cyrela. A Cyrela começou todo um processo de expansão em todo o Brasil. Só para ter uma noção, passou a ter obras em 120 cidades no Brasil, mais de 220 canteiros de obra. E aí o Eli até reconhece que foi um erro, porque começou a expandir para todo o Brasil, e aí por não conhecer as características de cada lugar, acabou sendo um erro. Daí na sequência ele freou, reduziu a Cyrela, colocou a Cyrela novamente nos trilhos, e a Cyrela começou a caminhar de volta, mas sempre voltada para o público de alto padrão. E na sequência daí o que ele fez? Ele começou a fazer parcerias e comprar também algumas construtoras, e aí foi fazendo parcerias, inclusive uma delas é com uma das empresas que a gente já tem analisado aqui no canal, com a Plano & Plano, né? Então ele fez as parcerias e a Cyrela continuou crescendo a partir daí de 2008, 2009. Porém, no ano de 2012, o Eli Horn recebe o diagnóstico de que possuía o mal de Parkinson, né? E aí começou já a pensar na sucessão da empresa. E aí acabou deixando o comando da empresa para os seus filhos, para o Rafael e para o Efraim. Então hoje o comando das empresas passa a ser do Rafael e do Efraim. A partir daí, o que o Eli Horn resolveu fazer? Partir para filantropia, né? E aí hoje ele se dedica mais à filantropia, inclusive já com o comprometimento de que ao falecer, 60% do seu patrimônio será deixado para filantropia, tá? Mas para que a gente possa analisar o que é a Cyrela hoje, a Cyrela Brasil Health, então eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre de 2021, e a gente vai ver através dos números como que vem sendo o desempenho da Cyrela. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com os números da Cyrela Brasil Health, SA Empreendimentos e Participações. E aí trouxe para vocês aqui os exercícios de 2018, 2019, 2020 e também do primeiro semestre do ano de 2021. E o importante de ter uma sequência de números assim é justamente para a gente poder ver uma regularidade no funcionamento da empresa, se existe essa regularidade, e até porque quando temos uma quantidade maior de exercícios sendo analisados, ele nos corrige certas distorções que podem ocorrer, como, por exemplo, o ano de 2020, um ano de pandemia, então pode ser um ano atípico. Então, quando você compara um ano com o outro, pegando um ano atípico, então ele distorce muito o funcionamento da empresa, como que vem sendo o funcionamento da empresa. E quando você tem uma sequência de números, e aí tem um ano que ele está distorcido, então já fica bem claro que aquele ano foi um ano atípico da empresa. Então, tendo essa sequência de números, a gente consegue ver como que vem sendo feita a gestão da empresa ao longo do tempo. Então, com isso, vamos começar aqui pelo ano de 2018, tentando entender o que é a Cyrela através dos seus números. No ano de 2018, ela fechou com um total de ativo de 9 bilhões 829 milhões. O que quer dizer esse total de ativo? É tudo aquilo que a empresa tem dentro do seu patrimônio. E esse tudo que ela tem, ele é separado aqui em dois grupos: capital fixo, que é um ativo não circulante, e o capital de giro, que é um ativo circulante. O capital fixo é onde vamos colocar aqui como se fosse toda a estrutura da empresa, e o capital de giro, ativo circulante, são todos os recursos que ela tem para movimentar toda essa estrutura aqui. Então, razão pela qual a gente sempre dá uma ênfase maior ao ativo circulante, que é o que nós queremos que vá cada vez melhor, porque a empresa tendo recursos, ela consegue movimentar toda a sua engrenagem. Então, desses 9 bilhões 829 milhões que ela tinha em 2018, 5 bilhões 919 milhões estava no ativo circulante, o que representava 60,2% de tudo que a empresa possuía. E esse capital de giro, ele é separado aqui em caixa e equivalentes, que é todo o dinheiro da empresa, 1 bilhão 404 milhões, em caixa, banco, aplicação. Quantos a receberam? 1 bilhão 335 milhões. E os estoques, 3 bilhões e 93. Estoques que, naturalmente, no caso da Cyrela, são imóveis destinados à venda. Já para o ano de 2019...
O patrimônio total praticamente permaneceu estável, fechando também com 9 bilhões 987 milhões. O capital de giro apresenta uma queda, vindo para 5 bilhões 353 milhões, com uma representatividade agora de 53,6%. Diminuiu um pouco aqui o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 365, diminuiu também aqui o contas a receber para 1 bilhão 251 e diminuíram os estoques da Cyrela para 2 bilhões 637 milhões de reais. Indo para o ano de 2020, aí a empresa volta a crescer em termos de tamanho, 11 bilhões 433 milhões. E o capital de giro volta a apresentar uma elevação agora, 6 bilhões e 58 milhões. Essa elevação ela é nominal, em valores, só que em representatividade, 53,6% e 53%, até uma pequena queda na representatividade desse capital de giro. Ele fechou então com 1 bilhão 841 milhões em dinheiro, 1 bilhão 355 milhões a receber e 2 bilhões e 700 milhões em estoques. Então está aqui o que aconteceu em 2020. Indo para o ano de 2021, aí o patrimônio total foi para 12 bilhões 376 milhões de reais, com uma representatividade de 6 bilhões 683 milhões, que é o que está dentro do capital de giro, do ativo circulante, com uma representatividade de 54%. Então está aqui o que aconteceu com o capital de giro. 60,2 cai para 53,6, mais uma queda aqui, uma pequena queda para 53 e uma elevaçãozinha aqui para 54. Então existe a queda e praticamente podemos dizer que tem uma estabilização no capital de giro nos dois últimos exercícios. A empresa fechou com 2 bilhões e 68 milhões em dinheiro no caixa, 1 bilhão e meio em contas a receber e 2 bilhões e 898 milhões em estoques de bens destinados à venda. Então está aqui o comportamento do capital de giro da empresa ao longo de todo esse período. Vamos agora lá para o partido passivo, onde no passivo vamos enxergar aqui qual é a dívida da Cyrela. 4 bilhões e 291 milhões, o que representa 43,7% de tudo aquilo que ela tem. Essa dívida é separada em dívidas de longo prazo, 2.611, dívidas de curto prazo, 1 bilhão 679. Então, dá para se perceber que a dívida maior está no longo prazo. No ano de 2019, a dívida aumenta aqui para 4 bilhões 812 milhões, com 48,2% de representatividade. Então, uma elevação na dívida em relação ao ano anterior. Indo para o ano de 2020, a dívida aumenta, vai para 5 bilhões 637 e aqui a representatividade passou a ser de 49,3%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 49,3%. Fechando o primeiro semestre de 2021, 6 bilhões e 83 milhões de endividamento. Então, apesar do aumento nominal, aí já observamos que 49,3, 49,2, ela praticamente estabilizou, porque a dívida acompanhou o crescimento da empresa. Né? Então, quando formos analisar, ou vamos analisar aqui o endividamento, vamos observar que a dívida aumenta para 48, mais uma elevaçãozinha para 49 e estabiliza. Né? Agora, em termos de resultados, quais são os resultados gerados pela Cyrela? No ano de 2018, ela faturou 3 bilhões 146 milhões. Em 2019, aumenta o faturamento, 3 bilhões 930. Em 2020, uma pequena retração, fechando em 3.823. E nos 6 primeiros meses do ano de 2021, o faturamento já está em 2 bilhões 185 milhões, projetando um faturamento na casa de 4 bilhões e 300. Então o faturamento previsto aqui da Cyrela para 2021 é bem maior do que nos anos anteriores. Então voltou a crescer o faturamento da Cyrela. Mas mais importante do que o crescimento das vendas é o resultado que a empresa gera. Aí o lucro líquido, em 2018, 6 milhões apenas de lucro, para um faturamento de 3 bilhões e 100, apenas 6 milhões de lucro. Em 2019, 534 milhões de lucro. Em 2020, 1 bilhão 829 milhões de lucro. Então, olha o salto, sai de 6 milhões para 534, para 1 bilhão 829. E agora, nos 6 primeiros meses do ano, já acumula um lucro de 498 milhões, projetando um lucro aí na faixa de 1 bilhão para o ano de 2021. Um lucro menor do que no ano de 2020, mas um lucro bastante generoso, até comparado com os exercícios anteriores. Então, o faturamento ele volta a crescer, o lucro ele vem numa crescente, agora nesse ano a tendência dele é que apresente uma queda, mas ainda fechando na faixa de 1 bilhão de reais. São os números apresentados pela Cyrela Brasil Realty.
E aproveito e trago para vocês também aqui o gráfico aqui com o comportamento da ação da Cyrela no período de 5 anos, dados extraídos lá do Google. Você entra lá no Google, você consegue extrair também esses dados no período de 5 anos. Lá em 2016, as ações da Cyrela estavam trabalhando ali em torno de R$ 8 a R$ 9, e aí começaram a esboçar um crescimento até chegar no ano de 2020, ali antes da pandemia, onde eles chegaram a bater em R$ 33. Daí com a pandemia, como todas as demais empresas, teve aquela queda ali significativa que vocês estão vendo, e aí as ações despencaram até R$ 12. Aí começou todo o processo de recuperação, chegando até R$ 29, e aí daqui a pouco começou a cair. Hoje está em R$ 15,59, essa cotação do dia 21/10. Então por aí você vê também o comportamento da ação da Cyrela. Tá então analisada mais uma empresa, a Cyrela Brasil Health, né? Então agora já conhecemos não só toda a trajetória, da onde que vem a Cyrela e para onde que a Cyrela está indo, mas também conhecemos como que ela está financeiramente, como que está o seu nível de endividamento, como que é a rentabilidade, a lucratividade proporcionada por essa construtora. E a importância de todas essas informações aqui é justamente para nós que somos investidores, você que já é investidor, investidora ou pretende atuar nessa área de investimentos. Então o passo fundamental o que é? Na hora de fazer investimento, a gente saber qual empresa que vai receber o nosso aporte, qual empresa que vai receber. Ah, mas eu vou investir pouca coisa, não importa quanto você vai investir, ou pouco para você, ou pouco para mim, pode ser muito, né? Ou pouco talvez para os outros, pode ser muito para a gente. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer investimento. Então, portanto, é fundamental conhecermos qual empresa e principalmente como que ela está, né? Em termos de financeiros, endividamento e lucratividade, isso aí é fundamental a gente saber como que está a situação da empresa para receber o nosso investimento. As ações elas podem subir, elas podem cair de acordo com o ânimo do mercado, mas se a empresa é boa, com todas as quedas, ela se recupera ao longo do tempo. Então isso nos dá um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer o nosso investimento. O importante sempre que é investir de forma consciente e com isso ir aos pouquinhos construindo um patrimônio para nos dar uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!